Olá, a TV Leges desta semana vai discutir um assunto que interessa a todos os contribuintes: as obras da Copa do Mundo de 2014. No dia 6 de julho, o Congresso Nacional converteu em lei a medida provisória 527, criando o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, também conhecido como RDC. O regime flexibiliza a Lei de Licitações 8666 para as obras da Copa e também das Olimpíadas de 2016. Um dos dispositivos possibilita que os dados sobre os orçamentos sejam sigilosos. Segundo o governo, a intenção é evitar a formação de cartéis. Vamos ver mais detalhes na reportagem a seguir. Pela segunda vez, o Brasil será sede da Copa do Mundo de Futebol. A primeira foi em 1950. 12 cidades correm contra o tempo para receber os jogos. Desafios não faltam. Além da reforma de estádios, é necessário ampliar aeroportos e melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana. Para tentar acelerar as obras, que na maioria está atrasada, o Poder Executivo conseguiu que parlamentares incluíssem dispositivos que flexibilizam a Lei de Licitações na medida provisória 527, editada em março deste ano. A proposta tratava inicialmente da criação da Secretaria de Aviação Civil, mas sofreu alterações e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, foi incluído. Esse regime cria regras específicas para licitações de obras e serviços relacionados à Copa, mas mesmo com fortes críticas, a MP 527 foi convertida em lei. O Sindileges, em apoio ao projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios, levou o posicionamento das instituições de controle e da sociedade civil ao Congresso Nacional contra a MP 527. Vários senadores se basearam nesses argumentos durante os discursos na tribuna. A esse respeito, é bom que se diga que vários órgãos, como o Instituto Etos, a Marribo Brasil, a Voz do Cidadão, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, o Sindileges, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, todos manifestaram-se contrariamente à proposta de contratação integrada e sigilo das propostas de orçamento. E vale lembrar aqui o que disse o Procurador-Geral da República, o senhor Roberto Gurgel. Dizia ele que o objetivo do governo com o RDC é escandalosamente absurdo. Então disse já o Procurador-Geral, já avisou o Procurador-Geral que vai ingressar no Supremo Tribunal Federal. E ainda assim nós queremos aprovar essa medida que é totalmente inconstitucional. O presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, demonstrou grande preocupação com a contratação integrada aprovada pela MP 527. O modelo permite que uma mesma empresa seja contratada para elaborar os projetos básico e executivo para construir a obra. Além disso, compromete a contratação tendo em vista a dispensa de instrumentos fiscalizatórios e disciplinadores para o acompanhamento da execução da obra. A Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e a do Ministério Público de Contas, AMPCON, também vêem riscos no RDC. O tema foi discutido no 5º Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, realizado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no início do mês. Segundo reportagem do jornal A Gazeta, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira declarou que o maior problema identificado é a contratação integrada. Na sua avaliação, essa modalidade retira a transparência e dificulta o exercício do controle. Para discutir este tema, eu converso agora com o Procurador da República e membro do Grupo de Trabalho da Copa nas cidades sede, Dr. Paulo Galvão, e também com Francisco Sadek, coordenador regional de política pública do Instituto Etos, que coordena o projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios. Vou começar pelo procurador. Quais são as ações do Ministério Público Federal vem desenvolvendo para acompanhar justamente as obras da Copa do Mundo de 2014 nessas 12 cidades sedes? O Ministério Público Federal criou, em 2009, já há 2 anos, um grupo de trabalho com o Procurador da República em cada cidade-sede para acompanhar de forma especial essas obras da Copa do Mundo. O nosso objetivo foi dar um tratamento preventivo, quer dizer, nós estamos atuando aí antes mesmo das obras começarem,
e prioritário para todas essas obras. Então, nós viemos de um exemplo muito negativo, que foram os Jogos Pan-Americanos de 2007, em que o orçamento da União foi estourado em mais de 10 vezes, né? E nós entendemos que ali aquela atuação tradicional de, posteriormente às obras, verificar se elas estavam corretas ou não estavam corretas, aquilo não funcionou. Então, nós, já há 2 anos, vimos acompanhando todas as obras, todos os projetos, vimos, inclusive, pedindo que o Poder Executivo, mediante, fazendo recomendações ao Poder Executivo, pedindo que eles adiantem as obras que teriam que ser feitas, pedindo que eles definam quais são as obras da Copa e, a partir daí, acompanhando as licitações desde o início, acompanhando os projetos das obras, verificando se as licitações estão sendo feitas corretamente, se os projetos estão adequados e se os preços estão adequados. Com isso, a gente pretende evitar isso que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos e permitir que a Copa aconteça de uma forma mais condizente com a moralidade, com respeito ao patrimônio público. Importante observar que o objetivo, então, é de viabilizar uma Copa adequada, condizente e não de impedir qualquer andamento das obras da Copa. E pelo acompanhamento que está sendo feito desde então, já se dá para dizer que está indo bem as obras? Não posso dizer que estão indo bem, né? A gente sabe que algumas obras vão acontecer, que são as obras dos estádios, porque sem estádio não tem Copa. Em relação às demais obras, muito pelo contrário. Apesar de vários encaminhamentos que nós fizemos, inclusive recomendações, por exemplo, à Infraero, para que adiante o ritmo das obras, das licitações, a gente tem visto que os demais pilares da Copa, a gente tem de um lado os estádios, do outro lado tem portos, aeroportos e as obras de mobilidade nas cidades, mobilidade urbana. Com exceção dos estádios, as demais obras praticamente não saíram do lugar. Então é uma preocupação que a gente tem, e aí é nesse ponto que entra também a criação de regimes especiais para poder agilizar essas obras. Ok, vou começar agora com o Francisco. No que consiste o projeto Jogos Limpos? O projeto Jogos Limpos ele é uma iniciativa do Instituto Ethos que prevê a formação de comitês locais populares nas 12 cidades sedes. Nós temos a Amarribo, a Abrácia, a CUT, o Confea, a Fundação Avina, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, a Rede Cidades Sustentáveis. Todas essas organizações elas se articularam em torno desse tema, tendo em vista a estratégia de que é a realização de um mega evento como esse no nosso país. Esses comitês eles dependem muito desse acesso à informação, da transparência que o poder público fornece em relação aos documentos, seja via dos contratos, a construção dos estádios, quanto às obras de mobilidade urbana, todas aquelas obras que contam na matriz de responsabilidade, que é o termo que os governos assinaram junto à FIFA, do que vai ser feito em cada cidade-sede. E como é que você vê a importância dessa participação da sociedade civil justamente num tema, querendo ou não, todos nós contribuintes, estamos dando a nossa contribuição ali para essa Copa acontecer, né? Pois é. Até achei bem interessante trazer o exemplo do PAN. Nessa época a gente já monitorava os gastos relacionados a esses eventos e houve retirada de recursos da saúde. Sempre a gente acaba se deparando com algum tipo de notícia de que o nosso dinheiro não tem a mesma preocupação, o gasto do nosso dinheiro não é da mesma preocupação pelos gestores públicos quanto a gente teria na nossa casa, Tendo em vista isso, a sociedade civil ela tem se articulado, ela tem buscado meios de promover o controle social de algumas políticas. Dentre elas, toda essa parte que tem esse respaldo orçamentário dos gastos da Copa. E que meios vocês estão acompanhando? Pois é, a grande dificuldade nossa nesse momento é porque a grande parte dos gastos da Copa, no que diz respeito à mobilidade urbana e arenas, são feitos por agentes, os gastos são extra-orçamentários, eles não constam no orçamento público, são recursos a cargos do BNDES, da Caixa Econômica. Então já há uma dificuldade, mesmo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo relatórios de impacto do investimento desse recurso, há uma dificuldade de acesso. A gente também tem dificuldade de acesso aos contratos, Muito dos projetos que foram aprovados para a Copa foram aprovados sem um ART junto aos CREAS, Tem projeto que a gente não sabe como está sendo desenhado, como está sendo implementado. Em Cuiabá, acabaram agora o projeto básico
das obras de mobilidade, inclusive está tudo parado por conta de uma briga política entre um VLT, um BRT. Como órgão de controle, no caso do Ministério Público Federal, como vê a importância de entidades e organizações de sociedade civil nessa questão do controle agora para a Copa do Mundo? A gente preza muito a questão da transparência, e a questão da transparência não se volta apenas aos órgãos de controle. A transparência, na verdade, o objetivo maior é permitir que a sociedade analise aquele gasto público. A gente sabe que os brasileiros, em geral, querem a Copa, mas a gente não sabe se eles estão fazendo o cálculo de quanto vai ser gasto na Copa e de quanto se poderia fazer em termos de outras obras públicas, obras de saneamento, obras de habitação, com o dinheiro que se vai gastar na Copa. Então é muito importante que, além do Ministério Público, essas entidades da organização civil, o Instituto Ethos, participem da cobrança ao Poder Executivo de uma definição melhor do que é Copa, do que não é Copa. Hoje a gente tem um problema com a matriz de responsabilidades, que são os gastos acessórios da Copa. A gente sabe que o governo está fazendo em várias áreas, por exemplo, turismo, justiça, convênios, liberando recursos para obras da Copa, na verdade para a Copa, e isso tudo não está inserido até hoje na matriz de responsabilidades. A população não sabe que aquilo é para a Copa, não é para a Copa, não sabe quanto está sendo gasto. Então é muito importante essa atuação conjunta da sociedade civil com todos os órgãos de controle interno e externo. É verdade. Bom, e recentemente, por conta do atraso das obras, o Congresso Nacional aprovou o regime diferenciado de contratações públicas, que eu falei no início do programa, e agora falta apenas a sanção da presidente Dilma. Francisco, eu queria saber a sua opinião, como avalia esse regime? Pois é, em termos do comitê, o regime, o RDC, a gente analisa ele como bem danoso. Toda essa parte de transparência, o projeto ele visa construir maior integridade e transparência entre o governo e sociedade civil, né, para fomentar o controle social. Com base no RDC, a gente começa a perder um pouco dos parâmetros do que a gente pode controlar, até onde a gente pode ir. O governo ele falou muito da prevenção de cartéis, mas não é preciso uma medida provisória e um RDC para você evitar cartéis. O governo poderia, por exemplo, fazer via suplementação de recursos na lei orçamentária e usar a reserva de contingência para financiar essa diferença. Ele não precisava dizer qual preço ele está disposto. Ele abria uma dotação e fazia uma suplementação. Assim como essa parte de apresentação de projeto básico, né? Tudo isso dificulta o acompanhamento da sociedade, que eu vejo é a principal interessada e que vai colher os frutos nos mega eventos como esse no nosso país, né? Então, eu imagino que a gente tem que ter, na verdade, a promoção de canais de participação e transparência para o controle social. Verdade. Francisco, muito obrigado pela sua participação, certo? E no próximo bloco nós vamos entrevistar o presidente do IBRAOP, que representa os engenheiros e arquitetos dos tribunais de contas de todo o Brasil. A TV Legis faz um rápido intervalo e volta já.